Shalom, queridos, a graça e a paz do nosso Deus. Mais uma exposição da palavra do Senhor. E hoje nós falaremos de um tema maravilhoso, cuja nossa base bíblica fica em Lucas, no seu capítulo 12, versos 13 até o 21. Claro que eu não vou ler tudo isso, mas eu vou dar o panorama. Peço que você leia em sua casa. Hoje o assunto é muito sério. Nós falaremos de uma parábola, a parábola do insensato, do homem insensato. É algo que eu vou dizer por que Jesus falou sobre essa parábola, o que aconteceu antes, qual era o contexto, tudo que concerne essa parábola falaremos hoje. Vai inclusive mudar a sua percepção sobre essa passagem. Eu tenho certeza que muitas pessoas já leram, inclusive falam sobre ela, mas hoje nós vamos falar na profundidade do que o Senhor estava ensinando nessa parábola. Até aqui você gostou? E se você ama a palavra de Deus, gosta de entender as Escrituras, e mais ainda, gosta de ajudar para que outras pessoas também possam ter o mesmo privilégio de ouvir a palavra de Deus, compartilhe, se inscreva e seja membro desse canal. Faremos essa obra juntos com a palavra do Senhor. Dito isso, vem comigo. Vamos ler então Lucas 12. Aqui eu vou ler a partir dos versículos 18 em diante. A palavra diz: E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Bom, queridos, eu tenho certeza que você já deve ter lido aqui e a primeira coisa que passa pela sua cabeça é o Senhor reprovando aqueles que gostam de ajuntar tesouros ou aquelas pessoas que querem riquezas e em nenhum momento busca a riqueza com Deus, porque é exatamente a palavra final que está dizendo ali. Aquela pessoa que amontoa bens terrenos, mas e com Deus? Nada. Mas tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa, porque falar sobre isso, a gente teria que ir em 3 aspectos. Não falaremos sobre isso hoje. Mas o primeiro aspecto que Lucas, não somente no capítulo 12, mas nos ensinamentos que ele dá sobre esse tema riqueza, o primeiro deles ele vai falar sobre ajuntar, aquela pessoa que é rica e gosta de amontoar coisas. O segundo ensinamento, o Senhor, aqui Lucas vai narrar que o Senhor vai pedir para que primeiro se busque o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Lucas ainda vai falar sobre aqueles que prestam os seus bens para a prol de outras pessoas. Bom, adquirir um tesouro no céu. Eu não sei se vocês já ouviram, mas muitas pessoas parecem que não acreditam ou não creem que é necessário fazer a obra de Deus e sim ter tesouro no céu. E aqui eu não estou dizendo de riqueza material no céu, porque lá não tem nada de material, mas ali você está acumulando as obras boas que você faz. Mas vamos falar hoje do primeiro tópico, que é exatamente esse sentimento da concentração de bens. Queridos, a primeira coisa que eu queria falar em consideração a esse tema, principalmente no contexto onde Jesus está falando, nós sabemos que a concentração dos bens ele ficava na mão de poucas pessoas, trazendo o quê? Uma pobreza extrema, trazia desigualdade social. E eu tenho certeza que essa realidade não é muito diferente do que acontece hoje. Mas naquele tempo acontecia. Sim. E o que acontece? Essas pessoas, essa parcela, e eu não estou generalizando, começo dizendo isso, essa parcela de pessoas que acumulam bens e que não estão, como a maioria, eles acabam sendo pessoas egocêntricas, individualistas, que não possuem nenhum laço social e só pensam em acumular. Bom, na aplicação de Jesus, no ensino de Jesus, que é muito mais interessante, você vai ver que toda viagem missionária que o Senhor fazia,
ele tinha encontro com várias classes sociais. Ele não encontrava somente o rico, mas ele encontrava aquele que era da classe, vamos dizer, média, que nem estava na linha da pobreza e nem era rico, era a classe média. Mas ele também encontrava os mais humildes, aqueles desfavorecidos. Ou seja, Jesus, em suas viagens missionárias, em todos os momentos em que ele estava fazendo a obra, todas as classes sociais, ele teve encontro, ele teve contato. Bom, e por ele ver esses contrastes, porque são muito grandes, esses contrastes, tanto da riqueza como das pessoas que estavam ali com menos, ele via o quê? Excesso de imposto, o que tornava a vida dos comerciantes, dos cidadãos, dos agricultores, cada vez mais difícil, dificultada, porque eles tinham que pagar altos valores em cima daquilo que ele gerava. Ele gerava riqueza, mas ainda assim ele tinha que repartir para dar a um sistema que nada fazia por ele a não ser arrecadar dinheiro. Bom, queridos, e aí nós vemos também que dentre essas famílias que nós estamos falando, que eram atingidas por essas desigualdades sociais, nós tínhamos aquelas pessoas que acompanhavam Jesus, queriam ouvir a mensagem de Jesus, porque ele falava de uma liberdade. Bom, agora vamos entender, preste muita atenção, pare tudo o que você está fazendo. Jesus não fala a parábola do homem insensato de forma aleatória. Ele vai falar isso, ele vai contar essa parábola em resposta a uma situação que acontece. Ele está andando, tem uma grande multidão com Jesus, e de repente uma voz vai clamar por Jesus dizendo: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Bom, o Jesus vai responder o seguinte: Homem, quem me estabeleceu como juiz ou árbitro na vossa partilha? Isso está nos versículos 13 e 14 desse capítulo que nós estamos como base hoje estudando. Por que foi tão importante esse momento onde essa voz, essa pessoa anônima no qual a Bíblia não relata quem foi, mas nós sabemos que era um homem, ele clama a Jesus chamando de mestre? O que motivou, o que trouxe ali aquele desejo, aquele intento de ele ir até Jesus, se dirigir a ele e clamar? Nós sabemos, queridos, que os direitos dos hebreus em relação à herança, e aí nós estamos falando dos direitos de sucessão, e aqui eu estou dando um estudo totalmente diferente para vocês entenderem quando nós temos aqui um estudo mais teológico, mais voltado para entender todo o contexto. No direito de sucessões dos hebreus, o que acontece? A herança deveria permanecer como um todo, ela não poderia ser fracionada. E por que esse bem não poderia ser repartido, queridos? Porque esse direito de ter o bem repartido era de todos. No entanto, quem é que administrava o bem? Na falta, por exemplo, o pai, ele faleceu, ele deixou vários bens. Quem é que vai administrar? O filho mais velho, o primogênito. E esse primogênito, ele vai administrar exatamente para prover a todos que fazem parte da família, tanto a viúva como seus irmãos. Então, queridos, o que pode acontecer? Um dos herdeiros pode pedir a qualquer momento que fosse realizada a divisão dos bens. Preste bem atenção. Um dos herdeiros pode fazer isso, mas deveria ser como aconteceu no filho pródigo. Veja que ele foi a quem? Ao pai. Porque o direito de administrar seria do filho mais velho. Ele que faria isso, ele teria o bem como um todo, que serviria para prover a todos, mas ele faz o que? Se adianta. Ele faz: pai, eu quero a minha parte. E o pai, então, tendo ali, sabendo que o importante era que o bem ficasse resguardado e administrado pelo filho mais velho, mas aí o que ele faz? Diante do pedido do filho mais novo, ele concede. Nós sabemos o que acontece aí. Mas então surge essa voz. O que está acontecendo aqui quando essa pessoa fala: mestre, peça para que meu irmão reparta o bem comigo? O irmão, que era o mais velho, esse irmão que estava pedindo era o mais novo, por isso ele não tinha à sua disposição o bem, porque estava na administração do filho mais velho, do primogênito. Então ele vai recorrer a Jesus como mestre. E aí ele está recorrendo a Jesus como um árbitro, aquela pessoa que legalmente era investida para poder exercer ali a regulação da partilha.
Só que você vai entender que Jesus, nesse caso, ele não podia solucionar o caso, ele não podia solucionar o problema. Tanto que ele se recusa a ser o juiz dessa peleja. Jesus não aceita. E ele vai dizer o quê? Que ele não é capacitado. Homem, quem me estabeleceu como juiz ou árbitro na vossa partilha? Porque existiam pessoas que eram investidas, estabelecidas para essa finalidade. E não era o caso de Jesus. Nós estamos falando de um Deus, de um Senhor que tratava das coisas espirituais. Ele não estava ali para dizer, olha, esse bem é de fulano A, esse bem é do fulano B. Só que é claro que as pessoas não entendiam isso. Então ele vai dizer, não posso fazer isso. E é nesse contexto, quando ele vê a preocupação dessa pessoa anônima de ter o bem repartido, uma vez que estava retido por aquele que tem o direito natural, no direito de sucessão, que era o filho primogênito, que não estava querendo repartir o bem, e essa pessoa no meio da multidão clama a Jesus para que resolvesse esse problema. Então Jesus vai contar para poder dar uma lição a todos. E vai ser essa parábola do homem insensato. Queridos, veja que tudo que Jesus faz tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê, e o ensino ele vai estar baseado em coisas reais. Bom, então, Jesus vai contar sobre quem? Qual é o personagem? É um agricultor muito rico, onde esse mesmo agricultor, ele vai começar a refletir. Ele vai falar com ele mesmo. O que hei de fazer? Ele está com um dilema. Ele precisava guardar a colheita dele, só que não tinha espaço, não tinha onde guardar. E ele para refletir. Mas ele era um homem rico. Então, brevemente nós podemos entender que ele se encontrava numa ótima situação de vida. Se a gente for falar do ponto de vista econômico, esse homem estava muito bem, porque a terra tinha produzido muito, a terra tinha sido muito produtiva, e diante do crescimento e diante da prosperidade que ele tinha ali conseguido, ele não tinha nem espaço para poder guardar aquilo que ele tinha ali prosperado. E aí fica aquele dilema desse agricultor. O que é de fazer? Não tem onde guardar. Bom, então ele vai chegar para uma tomada de decisão. Ele precisa resolver esse problema. E ele pensa, eis que farei, demolirei os meus celeiros e construirei maiores. E lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. Entenda aqui, queridos, falando aqui sobre essa parábola. O projeto deste agricultor, ele consiste em demolir o que já possuía. Ele não está falando de ampliar, ele está falando de destruir para construir um novo, ainda maiores, com o objetivo de guardar e acumular o que a terra produziu e também os outros bens que ele já havia conquistado. Ou seja, ele estava se preparando para mais riquezas. Ele estava se preparando a acumular mais tesouros. Então, vamos começar a parar para entender. O que nós conseguimos entender e enxergar no pensamento e na solução desse agricultor? Em nenhum momento ele fala, vou pegar aqui, vou criar um anexo a esse meu celeiro para que aqui possa dar lugar àquilo que foi produzido. Não. Ele fala, vou destruir, vou acabar com esse celeiro aqui, vou fazer maiores, vou construir e ali vou recolher tudo que for produzido e outros bens. Um pensamento de quanto mais tem, mais quero ter. Quanto mais eu estou acumulando, quero acumular ainda mais. A fala dessa pessoa da parábola é exatamente de uma pessoa que nunca descansaria o tempo inteiro em acumular bens. Era uma pessoa focada, era uma pessoa direcionada para viver o que está na terra, viver o que a terra pode proporcionar. Bom, então, queridos, diante desse projeto, diante da consistência daquilo que esse agricultor tinha pensado, o que a gente define aqui? Qual é o pensamento desse homem? O pensamento é guardar, acumular, produzir e ali conquistar cada vez mais. E o que vai ser o desfecho da narrativa? Qual vai ser ali o momento onde a gente vai ter um desfecho desse homem que está pensando consigo mesmo diante de tudo que ele tem? Ele vai falar com a própria alma,
Veja que ele usa o termo alma, a minha alma. Mas a alma não seria aquele que poderia desfrutar de nada que é material, porque a alma não tem como fazer isso. Se você disser que o seu sentimento de satisfação diante das suas conquistas pode acontecer, até tem raciocínio lógico sobre isso. Mas ali ele estava dizendo que a alma dele poderia gozar, poderia desfrutar de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Como é que uma alma descansa? Como é que a alma desfrutaria daquilo ali? Bom, mas qual é a resposta de tudo isso? Deus vai chamar aquele agricultor de insensato. Insensato não é aquela pessoa que é incapaz de pensar, ou uma pessoa que não tem razões, mas é uma pessoa que tem insensatez moral. Aquela pessoa que, infelizmente, moralmente, ela está corrompida, desviou-se do verdadeiro sentido. Então, queridos, nós vemos aqui algo que eu gostaria muito que a gente falasse agora. Veja que nós estamos falando sobre o entendimento do livro de Lucas. E se você parar para analisar o livro de Lucas, Lucas narra várias passagens onde Jesus vai falar sobre pessoas e as suas riquezas. Inclusive quando ele fala sobre não ter ansiedade para poder você ficar ansioso pelo amanhã. Você não deve ficar preocupado nem ansioso. O que vai comer, o que vai beber, ainda que nós entendamos que isso é importante. Mas aí ele começa a dar a resposta. Se Deus, ele cuida das aves, se ele veste os lírios do campo, queridos, nós também vemos mais uma passagem muito maravilhosa em Lucas 19, que vai contrastar com essa parábola aqui, que é exatamente a passagem de Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, ele tinha experimentado a riqueza através de um trabalho que era reprovável entre os seus irmãos. Todos eles achavam que Zaqueu era um aproveitador, um traidor do seu povo, ele não era bem quisto. Mas em contrapartida, ele era um homem bem-sucedido, ele tinha bens e ele também tinha desviado dinheiro de muitas pessoas. Então há todo o contexto. Mas o que vai acontecer quando ele tem um encontro real com Jesus? Quando ele tem um encontro real com Jesus, ele tem a manifestação de uma generosidade extraordinária. Porque além de ele devolver, ele vai fazer isso muitas vezes mais. Ele vai compensar o que tinha acontecido, o que ele tinha causado. E isso é narrado aqui na palavra de Deus e principalmente em Lucas. Então, queridos, eu gostaria de trazer a reflexão sobre a parábola do homem insensato, justamente porque Jesus, ele não condena a riqueza. Jesus não condena as pessoas que querem ter uma vida melhor, querem buscar uma qualidade de vida. Mas o que acontece com aquelas pessoas que colocam o foco da sua vida principal em todos os anos da sua vida e gastando a sua energia, a sua força, a sua mente, o seu corpo, tudo em enriquecer. E não sobra tempo para nada. E essas pessoas que já têm condições suficientes, mas não cansam de querer mais. Queridos, veja como aquele homem precisava de uma saída para administrar o seu bem. Tanto que ele falava, meus bens, minha colheita. Ele falava tudo com pronome possessivo. E veja se não é uma grande verdade que todas as pessoas que possuem bens, elas possuem primeiro uma responsabilidade grande porque ela quer manter essa qualidade de vida, ela quer manter esses bens, ela não quer deixar cair, ela não quer deixar o dinheiro a sair daquele patamar que já foi estabelecido. Ele quer manter aquilo ali, mas além de manter e de administrar, ele ainda quer subir, ainda quer conquistar mais. E tudo isso dá trabalho, queridos. Tudo isso consome, sim, energia, tempo, tudo que você possa imaginar, a pessoa acaba ficando preso, não conseguindo dar foco, não conseguindo se entregar inteiramente para a obra, não conseguindo entregar a sua vida para que o Senhor possa fazer morada. É difícil. A riqueza, ela não é uma maldição, mas o sentimento que a pessoa expõe em relação à riqueza, isso sim é um malefício muito grande, que é exposto exatamente por Jesus. Jesus expõe aqui o sentimento daquele agricultor em relação a tudo que ele possuía
e o que ele achava em relação à sua alma. Porque a grande verdade era, olha, vão pedir a sua alma, o que você tem para oferecer. Porque a moeda de troca em relação à alma não é riqueza. Se você pensa, como eu disse aqui, muitas pessoas não pensam ou às vezes passam batido sobre esse assunto, mas o bem que você pode fazer nesse mundo, ele não gera riqueza da terra. Você pode estar usando o seu bem, o seu dinheiro, para abençoar um necessitado, abençoar um irmão que precisa, de você estar ali realmente levantando pessoas que estão precisando. Mas isso não vai retornar para você como dinheiro. Vai retornar para você como fruto espiritual de um trabalho, de uma obra realizada. E ali, quando aquele homem está falando que a sua alma está totalmente tranquila, que ele tem tudo que ele poderia querer, ele poderia ali, sua alma poderia descansar, gozar, ela poderia ficar ali em paz. Mas daquela mesma noite, irão pedir a alma daquela pessoa. E o que ela teria para poder satisfazer essa pessoa que iria pedir a alma dela? As sementes? Os bens? Nada disso compra a alma. Um exemplo onde Jesus vai contrastar o espiritual com o terreno. Muitas pessoas ainda não estão olhando para a seriedade que é você preparar o seu espiritual em detrimento ao terreno. Você se prepara desde que você está no colegial para conseguir chegar em algum lugar e você passa praticamente uma vida se preparando e fazendo tudo o que é necessário para que você atinja os seus objetivos. Mas a mesma coisa não é feita na obra de Deus. A mesma coisa não é empregada e não é também realizada com tanto afinco, com tanta força, com tanta energia como na obra de Deus. A obra de Deus é como se fosse o último plano ou então o último tempo que sobra. E é isso que nós precisamos entender. Jesus não deixa isso como último plano. Por isso que precisamos nos alertar para essa parábola que nos fala algo tão perfeito. Que a graça de Deus esteja com você.